Agrodebate dessa terça-feira, dia 28 de outubro, está de volta para continuar analisando aí as informações que circundam o agronegócio. Você continua conosco, obrigado pela sua companhia, e você que chega, seja muito bem-vindo. Ainda tem assunto para a gente debater aqui, fica por aí, hein? Vamos falar agora de LCA, as letras de crédito do agronegócio, que os estoques das letras de crédito do agronegócio, das LCAs, chegou a 608 bilhões de reais em setembro. E isso representa um crescimento de 23% em relação ao ano anterior, viu? Isso é uma notícia boa, né? Já que os dados são da nova edição do Boletim de Finanças do Agro, que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. E o destaque, né, é para os últimos 4 anos, entre setembro de 2021 e setembro de 2025, o estoque se elevou mais de 4 vezes, passando de 148 bilhões para esse valor atual de 608 bilhões. Entre os títulos acompanhados pelo Boletim de Finanças Privadas do Agro, a LCA é a que apresenta maiores níveis do estoque. Tem também a cédula do produtor rural, que também tem bons números, mas a LCA, nesse caso aqui, ela é um destaque pelo crescimento no investimento nela, né? Esse título, ele é emitido por instituições bancárias e ele é lastreado em recebíveis, né, do agronegócio. Ela tem assumido aí nos últimos anos um papel relevante no financiamento das atividades do setor, que a gente já também falou por aqui um pouco sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre a LCA, junto com o seu Bianco, que vem para colaborar aqui, nos ajudar a entender mais, né, seu Bianco? Comparando, a gente tem aí a cédula do produtor rural, que também teve bons números, tá? Inclusive, só em números em reais que ela não supera, no caso, a LCA, mas o crescimento em porcentagem foi maior em relação a um ano atrás comparado com a LCA. De um ano para cá, a cédula de produto rural, ela cresceu 27%. A LCA cresceu 23%, uma porcentagem menor, mas em reais ela tem uma disponibilidade maior, que é nesse caso atual de 608 bilhões contra a cédula de produto rural 527 bilhões. Sem querer competir, a intenção não é competir uma com a outra, mas ambas colaboram com o produtor rural e, mais uma vez lembrando também, é o dinheiro que sai aí das instituições financeiras, do bolso de nós, meros civis aqui, e que colaboramos para o avanço, né, do agronegócio brasileiro. Exatamente, José, mas a notícia que me deixa mais contente disso é que eu vejo assim que a população brasileira não está naquela gangorra pensando que o agro é bom ou que o agro é ruim. Se a população brasileira está colocando seu dinheiro numa poupança que vai diretamente ajudar a financiar o agro, ela está dizendo então que o agro é bom, que o agro é pop, ou ao menos não está contra o agro. Isso é a melhor notícia que a gente possa ter. Porque a gente vê muitas notícias no país que o agro é ruim, que o agro é isso, que o agro é aquilo. E a gente aqui mesmo fica debatendo, querendo defender, provando que o agro é bom, que o agro dá alimento. E a gente se torna até chato, porque às vezes a gente fala, nós produzimos alimento para ver o pessoal falar mal. E eu acho que a gente não pode mais falar assim. Nós temos que dizer que nós temos qualidade, que o agro é bom, que o agro é pop. E se alguém compra alguma coisa do agro, é por quê? Porque ele tem um preço bom e porque o agro tem produto bom. Nós temos que nos valorizar, defender a tese de que nós somos bons, que nós somos ótimos, que nós preservamos, que nós valorizar tudo aquilo. E esse financiamento nada é mais, no meu entender, do que justamente isso, uma propaganda, uma divulgação do agro, uma divulgação que você aplicando esse dinheiro lá, você estaria isento, e dando vantagens para o poupador, para que ele depositasse esse dinheiro e que esse dinheiro fosse para o setor produtivo.
e que ele ganhasse, o poupador também ganhasse um recurso e um pouquinho mais de recursos. Por quê? Porque graças ao pessoal que defende muito o agro, não foram taxadas esses fatores nós discutimos aqui diversas vezes. O governo queria criar um imposto em cima dessa taxa, em cima desses valores. Então, graças ao pessoal do agro, elas não são taxadas. E é graças ao Brasil inteiro, aos poupadores do Brasil, está se pegando um dinheiro, emprestando para quem? Para o setor produtivo, que é o agro, que vai gerar alimento, e que esse alimento vai chegar na nossa mesa mais barato. O seu Bianco estava falando aí da taxa de 5%, né, de imposto de renda sobre os investimentos, que hoje, até hoje, é isento. Havia a possibilidade, através de uma medida provisória, de colocar aí, né, a taxa de 5% de imposto de renda sobre esses investimentos das LCAs, e colaborando ainda mais com o seu... E caiu, tá? Esse 5% já, como a gente já noticiou por aqui, não serão válidos, que poderiam ser válidos a partir do ano que vem, não serão mais, foi derrubada. Colaborando com a sua informação, eu acho que tem 2 pontos importantes ainda sobre o agro ser pop. Primeiro de tudo é colocar comida na mesa, né? É o óleo de soja que chega na nossa casa, são muitos outros produtos também que tem na sua composição, soja, milho, o cereal, enfim, mas principalmente como um subproduto da pecuária, né? Isso porque a geração enfim, que a gente já mencionou muito por aqui também, a produção de etanol de milho, que a gente tem falado bastante, para que ele seja fabricado, tem um subproduto dele, que é o DDG, só que poderia ser descartado, mas que, com o uso da sustentabilidade para não se jogar fora, pensa-se, e de maneira muito inteligente, em usar isso para a alimentação dos animais, o que é, inclusive, altamente nutritivo, sustentável, enfim, só pontos positivos através disso. E como eu falei, são 2 pontos positivos. A alimentação, porque ele traz alimento de maneira direta ou indireta para a gente, o agronegócio, a pecuária de maneira direta, e a agricultura muitas vezes de maneira indireta, como por exemplo a ração para esses animais, mas acima de tudo ainda, eu acho, é a possibilidade de geração de tantos empregos, de tanta renda, porque quem trabalha no agro não recebe uma renda de quem trabalha no comércio. A rentabilidade de quem trabalha nesse setor, que representa aproximadamente 23% do PIB brasileiro, é maior. Então, trabalhar no agronegócio e receber esses investimentos, ele representa muito para toda uma economia que gira. E eu acho que eu colocaria até mais um ponto, né? Porque além de gerar emprego, renda, economia girando, eu acho que a confiabilidade. Se você está colocando o teu dinheiro, apostando, porque imagina, eu vou investir na Bolsa de Valores, tal empresa, ela está subindo, não para de subir, então eu vou investir. A empresa começa a cair, o que é que você faz? Tira o seu dinheiro, porque é um risco de você perder dinheiro com aquilo. E no agronegócio é mais ou menos, e com as LCAs eu acho que é mais ou menos isso. Você está investindo numa bolsa, numa analogia, né, a LCA, você está investindo nela. E é muito raro você ter que tirar o dinheiro, porque ela não vai te dar dinheiro, porque é um risco muito alto. Jossan, uma outra grande vantagem disso é que a LCA, você aplica ela num grupo que é o grupo agro, vamos dizer. E às vezes, não que eu vou falar mal de Bolsa de Valores, mas às vezes a Bolsa de Valores se aplica numa empresa. E se essa empresa falir, você vai automaticamente perder os valores aplicados, ou não precisa ela falir. Muitas empresas têm esses valores, cai e sobe demais a bolsa, o valor das ações por causa de um problema ou outro em uma empresa. Então isso, de repente, é muito mais vantajoso você aplicar no bolo, porque o bolo nunca vai falir, e aí esse bolo, quem é que distribui? O próprio governo, os próprios bancos, né?
Um outro fator que você estava falando dessa cadeia produtiva, um dia desses, agora essa semana, nós estivemos conversando sobre a usina de etanol. A usina de etanol, ela necessita de uma grande quantia de água para fazer esse processo, né? E essa água, ela deve retornar para um rio ou de maneira limpa. Qual é o plano que está se encontrando em cima disso? Formar áreas de extensão de irrigação. Você irriga uma pastagem, ao invés de você colocar uma cabeça por hectare, você vai colocar 15, 20 cabeças num determinado piquete, num determinado local, isso só perto das usinas mesmo, mas automaticamente você veja bem que a água que iria retornar para os rios, ela retorna mais filtrada. Por quê? Você joga numa pastagem como irrigação, essa água aí vai filtrar na própria pastagem e automaticamente vai drenar, e quando ela cair no rio, ela já cai, teoricamente, assim, já limpa, né? Então veja outras grandes vantagens, que ao invés em 1 hectare de você colocar 1 ou 2 cabeças, você vai poder colocar 15, 20 cabeças. Olha como aparecem os problemas, que seriam um problema de água, mas também são pessoas magníficas, de cabeça, de cérebro muito pensante, que vão encontrar soluções para esses pequenos problemas que nós estamos tendo. E esses pequenos problemas se tornam em vantagens para a própria cadeia produtiva. Colaborando ainda para investimento no agronegócio, né, é a busca por crescimento, por desenvolvimento. Primeiro que é um ponto muito bom a cobrança por parte de ambientalistas, ou seja, quem for em prol da sustentabilidade, em prol do meio ambiente, porque isso também força toda a cadeia da agricultura e da pecuária se adaptarem a esse momento de vamos salvar o planeta Terra. E outro ponto que é interessante e que está muito ligado a essa adaptação é que antes nós víamos, eu acho que muito separado, né? A cadeia da soja, a cadeia da agricultura e a cadeia da pecuária. Hoje a gente está vendo já mais uma integração entre os dois. E a agropecuária, ela de fato, ela está integrada, como o senhor estava mencionando, com pastagem próxima a essas usinas de etanol, a gente conversou também há aproximadamente 1 mês atrás, 2 meses atrás, sobre a integração, né, das culturas com, se eu não me engano, era eucalipto, com criação de gado. Então, assim, os benefícios dessa integração das duas culturas que deve trazer mais rentabilidade e que mostra os investimentos em ciência, conhecimento, pesquisa que o agronegócio tem feito. Eu acho que é por isso que os rendimentos se tornam tão rentáveis e é por isso que os investimentos têm aumentado nesse setor, seu Bianco. Exatamente, José, muito bem frisado. Só um outro lembrete que o José Piscini falou, José Piscini, que é o proprietário da usina de etanol em Itapurá, ele comentou que Lucas do Rio Verde é um município que não tinha quase nada de pecuária. Hoje se não me engano, o 3º ou 4º município do estado do Mato Grosso com mais pecuária. Por quê? Porque houve confinamentos, o DDG do etanol está servindo de alimentação para o gado centralizado em pequenos piquetes, em pequenos locais. Confinamentos aí de 20, 30 mil bois em algum outro local. Então isso faz com que agregue-se muito mais para a atividade pecuária em regiões que não tinha muito pecuária. Isso é simplesmente a cadeia, que nem você falou, e simplesmente espetacular. Muito bem, são investimentos e mostra o quanto que o produtor rural, e aquela história que eu já contei algumas vezes por aqui, né? Já foi-se o tempo do perfil do produtor rural, aquele senhorzinho com uma camisa xadrez rasgada. As festas juninas eu acho que tem que ser adaptadas, inclusive, porque o chapéuzinho rasgado ou a palha aqui na boca
e a blusa rasgada ali, remendada, justamente por conta dessa adaptação do produtor rural, seja ele pecuarista, seja ele agricultor, e isso representado pelos investimentos em pesquisa, em ciência, desenvolvimento, tecnologia, uso de drones hoje. Olha o quanto que isso tem beneficiado, seu Bianco. Eu recentemente tive uma conversa com uma amiga que ela pretende fazer um curso para fiscalização de áreas com drones. E eu nem imaginava também que essa era uma possibilidade. Fui fazer uma pesquisa no estado de São Paulo, o estado já tem feito isso, mas são novas áreas que vão aparecendo, isso tudo por conta de avanço. Os drones também, a possibilidade de desenvolvimento de tecnologia com economia girando, geração de emprego para pesquisa, para ciência, enfim, só benefícios que os investimentos têm a trazer. Que continue assim. Esses empresários rurais hoje, José, são empresários do agronegócio. Esse senhorzinho que estava de camisa e chapéu, igual você falou, hoje ele é um mega ou um empresário com tecnologia, ele se adaptou e ele está no mundo tecnológico hoje. Não existe mais bobo no mercado, não. Se você não quiser se adaptar, automaticamente esse próprio produtor que não virar empresário da agropecuária, ele estará pensando, indo muito diretamente à falência da sua atividade rural. É isso aí, o investimento é necessário, a adaptação é necessária, todo emprego, a gente vê aí, qualquer emprego aí, qualquer emprego que você tiver, hoje em dia o uso de inteligência artificial se faz necessário para uma pesquisa, para outra, então essa adaptação ela é necessária, e eu estou trazendo esse ponto desse assunto, porque muitas vezes quem está de fora pensa que, então se o produtor está investindo em uma colheitadeira de mais de R$1 milhão, em drone que custa R$200 mil, esse cara está luxando, esse cara tem muito dinheiro. Não é assim, né? A gente fala aqui todos os dias o perrengue que o produtor passa, e se ele está fazendo isso é para se adaptar ao mercado e para buscar resultados melhores a cada dia. Jossan, aquela teoria de que se você não estudou, você vai trabalhar na roça, se inverteu muito mais. Hoje, para você trabalhar numa máquina dessa de $1 milhão, uma colheitadeira de algodão é $1,5 milhão. Isso é muita tecnologia, é tudo computadorizado. Então, para você trabalhar na roça, para você trabalhar num equipamento desse, você tem que ter muito conhecimento. Sugerido por aqui para as festas juninas do ano que vem, para a hora do caminho da roça, colocar um drone, quem sabe uma colheitadeira, se for possível, dependendo do tamanho da festa, vai representar o nosso produtor rural dos dias atuais. Seu Bianco, vamos continuar falando de soja, né? Da cadeia, né? Da agricultura.